E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero e hoje eu vou falar para vocês sobre as mudas de orquídeas. Eu sei que muita gente está querendo fazer as mudas das orquídeas, porém fazer muda de orquídea é um processo assim, um pouco mais complicado do que a gente imagina. Imagina que você quer fazer muda de orquídea por sementeira, né? Ou seja, você quer fazer germinar a semente para poder depois você fazer aí todo o processo para gerar aí a sua semente. E a criança tá aqui, ó. Tá me desconcentrando aqui, miando e me desconcentrando. Eu não aguento, não. Então imagina que você quer fazer as sementes da muda de orquídea para fazer gerar, né? Gerar muda, seja aí uma catleia, seja aí uma phalaenopsis. E assim, certa vez eu tentei fazer. A polinização dela aqui é bem facinho de fazer, basta você ter duas flores. Você vai tirar a polina que está aqui dentro. Tem uma polina ali dentro, você tira de uma flor e coloca na outra. E você vai conseguir facilmente aí fazer a polinização dela. Lembrando, a polinização é apenas uma das etapas aí para você fazer a muda, vamos dizer assim, a sementeira, né? Vai levar cerca de 9 a 12 meses para gerar essa cápsula, né? Então ela vai ficar ali, vai consumindo a planta por 9 meses, 12 meses, dependendo da planta. E assim, algumas plantas, elas simplesmente não dão semente. Por exemplo, as Denfal, elas são cruzamentos aí e elas não geram cápsula de semente. Então não adianta você tentar fazer, ela não gera. E se ela gerar, pode gerar também uma cápsula falsa, né? Ou seja, uma cápsula aí que não tem semente. A semente ela não é fértil. Então assim, tem esse detalhe também. Aí, depois que você faz esse processo, você vai precisar de mandar para uma estufa, né, para um laboratório, onde é que você vai colocar dentro de um vidro, né? Tem que ser num processo bem feito aí, para você fazer essa germinação. Essa germinação vai levar em torno de 1 ano, mais ou menos, para você gerar essa semente. É um processo assim bem complicado, porque você não pode entrar fungo, não pode, enfim, tem vários fatores aí que não pode ocorrer durante esse processo. Depois dessa germinação você vai para uma segunda etapa de germinação, né, o crescimento. Aí depois desse crescimento você vai para uma segunda divisão e assim por diante, durando aí uns 5 anos até você chegar no processo de pegar os potinhos com 50, 30, 50 unidades cada uma. Então assim, é um processo que leva em torno de 5 a 8 anos, então não compensa você fazer isso em casa. Até por conta do processo, né? Você tem que ter todo o equipamento especial para você conseguir fazer esse processo. Geralmente eu compro já as mudas prontas, já que já vem dos laboratórios, então para a gente fica bem mais fácil. Porém tem um outro processo que é chamado de divisão da planta. Quando a planta está bonitona, aí você vem, divide a planta, você faz aí uma muda. E as Denfal, elas também geram bastante mudas aí. E assim, é bem interessante essa questão, porque com essas Denfal a gente consegue gerar bastante mudas e ela naturalmente ela dá muda. Eu vou lhe mostrar para vocês. A gente tem algumas aqui que já gerou mudas e é bem fácil de gerar. Isso aqui tudo são mudas das Denfal. Então assim, algumas a gente já identificou, o que é bem fácil aí o processo de divisão delas. Inclusive tem várias aqui, ó, já foram divididas. E elas fazem isso aqui, ó. Elas dão uma mudinha. Deixa eu acender a luz aqui que não tá ajudando. Mas dá uma olhada aí, ó. Ela dá uma mudinha aqui. E assim que essa mudinha crescer, a gente divide ela, fazendo aqui uma divisão dela, fazendo aí uma nova muda dessa Denfal, né? Então, ou seja, se ela já está identificada, a gente já sabe a cor e já consegue fazer todo o processo aí bem bacana. E já as Phalaenopsis, elas são um pouco mais chatas de dar muda, porque ela precisa de às vezes é questão aí de sorte, né? A Phalaenopsis é uma questão aí de sorte. E existe um outro processo chamado de meristema. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque eu ainda não domino bem essa técnica, porém é possível sim tirar a muda da Phalaenopsis através do meristema. E também das catleias, das outras também. Porém o processo é um pouco mais demorado. E já com relação às Vandas, aí a sementeira das Vandas,
dizem que pode durar aí até 12 anos, porque elas são bem mais complicadas de se gerar as sementeiras. Porém as vandas elas soltam bastante mudas assim, ó. Essa aqui, por exemplo, ela tá com 3 pés, tá com a mãe aqui, tá com a mãe e mais dois brotos. Porém esses brotos ele não pode ser destacado. Ou seja, se eu tentasse destacar esse broto aqui agora, por ele não ter raízes, eu poderia perder ele por conta dessa questão. Então eu preciso primeiro esperar ele sair raízes, pelo menos 2 ou 3 raízes, de pelo menos uns 4 dedos aí as raízes. Por exemplo, nós tivemos uma aqui que nós dividiu, se eu não me engano, essa daqui já é divisão, é a filha, colocamos aqui que ela é filha da 56, ou seja, é filhote dessa daqui. E essa daqui já soltou aí uma outra muda, então daqui a pouco ela já vai estar soltando raízes, ó. Já tem raizinha aqui. Esse aqui a esposa jogou canela em cima dela aqui para poder evitar algum tipo de fungo, alguma coisa. Mas ela já está começando a soltar raizinhas aqui e logo vai estar pronta para ser feita aí a divisão. Então, ou seja, já temos uma filha e agora nós temos uma segunda filha que está vindo aqui e que vai proporcionar aí logo uma planta bem legal. Então assim, só para vocês entenderem, as Phalaenopsis elas soltam mudas. De vez em quando ela pode soltar uma mudinha aqui, porém é bem raro ela soltar essas mudas. E assim, não é já as Denfal, essa solta muitas mudas, elas são bem generosas aí. E o que facilita bastante é a questão da divisão dela, né, da multiplicação. Já com relação às Dendoblio, as Dendoblio são as mais sem vergonha que tem aí. Elas são muito generosas e elas soltam muitas mudas. Tinha uma mudinha aqui, eu tirei esses dias atrás, ficou só as raizinhas dela aqui, mas olha lá, elas soltam muitas mudas. Essas mudas aqui a gente já pode destacar se fosse o caso, porém uma questão é que as Dendoblio, elas não florescem aqui na nossa região, então para nós não compensa fazer muitas mudas porque elas simplesmente não vão florir. E já com relação às Denfal, elas florem todo ano, de 2 a 3 vezes no ano. Então elas florem bastante. E olha que legal que eu tô vendo aqui. Tá com um monte de jataizinha aqui, olhando, comendo alguma coisa aqui, não sei o que é. Que legal. Ainda não tinha visto as jataí aqui nas orquídeas. Mas elas estão procurando alguma coisinha ali. Mas fica a dica para vocês que querem fazer mudas de orquídeas. Por sementeira eu não aconselho. Até porque eu já tentei fazer, eu consegui fazer uma certa época aí, eu fiz assim os potes e quando o pote veio a germinar, como aqui nossa região aqui é muito quente, então para mim não compensou fazer esse tipo de processo, porque eu precisaria de ar-condicionado 24 horas por dia, o que geraria um custo aí, e sem contar que eu teria que ter esse ar-condicionado por pelo menos aí 5 anos sem desligar, então ou seja, é um custo bem elevado, para produzir poucas não compensa, só se eu produzisse bastante, muitas mesmo. Então assim, é um processo bem complicado. E já a questão das divisões, das mudas que as orquídeas soltam, aí fica bem mais fácil o nosso cultivo aqui e nossa proliferação do nosso plantel, né? Então fica bem mais fácil. Atualmente a gente está conseguindo dividir bastante e estamos fazendo outro teste ali com as Denfal, para ver se elas vão soltar mudas. Eu peguei alguns bulbos e estou fazendo uns testes ali. Ainda nenhum deles brotou, então vou esperar ele brotar para me mostrar para vocês aí. Mas se você já quer acompanhar, já se inscreve no canal. Desse lado aqui nós temos um vídeo bem legal do nosso canal e desse outro lado aqui toda a nossa playlist. É isso aí, compartilha com seu amigo. Valeu e até a próxima.